Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar o módulo 4, continuação dele, mas vai ser a parte binômio de Newton agora, na página 248, ok? Pessoal, forma do desenvolvimento do binômio de Newton. O binômio de Newton começa com a potência, é toda potência do tipo A mais B elevado a N, ou seja, eu tenho a soma de dois números elevado a um expoente. Então, o binômio, dois termos, ok? Então, por exemplo, vamos ver essa situação aqui. Se eu tenho A mais B elevado a zero, toda potência, então, de expoente zero, tem resultado igual a 1, desde que a base seja diferente de zero, né? Então, A mais B elevado a zero, isso vai ser igual a 1. A mais B elevado a 1, como o expoente é 1, é a própria base, então A mais B. Se eu tenho A mais B ao quadrado, o que vai acontecer? Eu tenho o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, aquele produto notável lá do oitavo ano. A mais B ao cubo. Então, quer dizer o seguinte, esse A mais B ele tem que repetir 3 vezes, não é isso? Porque o expoente de uma potência indica quantas vezes a base repete. Desenvolvendo, então, essa potência, a gente vai ter o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se eu tenho n igual a 4, ou seja, A mais B a quarta, eu vou ter A quarta mais 4 vezes A ao cubo B, mais 6 vezes A ao quadrado B quadrado, mais 4AB a terceira, mais 1 vez B a quarta. Agora, o que é interessante, se a gente olhar só para os coeficientes, gente, de cada uma das linhas, a gente vai ter o triângulo de Pascal aqui, ó. Na primeira linha, só o número 1. No caso, essa aqui seria a linha 0. Na linha 1, a gente tem 1 e 1. Linha 2, 1, 2, 1. Linha 3, 1, 3, 3, 1. E na linha 4, 1, 4, 6, 4 e 1. Isso é interessante porque, se o cara pedir para a gente resolver, por exemplo, x mais 2 à quarta, eu não preciso jogar na fórmula do binômio de Newton. Vocês vão ver daqui a pouquinho, a fórmula é um pouquinho complicada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o triângulo de Pascal para resolver isso aqui. Então, por exemplo, o que eu falei. Então, se a gente pegar aqui, então, eu quero calcular quanto que é x mais 2 elevado à quarta. Se é x mais 2 elevado à quarta, eu preciso chegar na linha 4 do triângulo de Pascal. Então, recordando aqui, o que acontece? A gente tem a linha 0, é só o número 1. Linha 1, 1 e 1. Linha 2, 1, 1 mais 1, 2 e 1. Linha 3, 1, 3, 3 e 1. Linha 4, 1, 1 mais 3, 4. Relação de Sheffield, hein? 3 mais 3, 6. E 3 mais 1, 4 e 1. Então, essa aqui seria a linha 4. Então, eu pego os coeficientes dessa linha e escrevo aqui, ó. 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Agora é o seguinte, quais são os números que estão aqui dentro do parênteses? X e 2. Então, eu coloco multiplicando cada um desses números por x vezes 2. X vezes 2, x vezes 2, x vezes 2, x vezes 2. Agora, o que a gente vai fazer? O expoente do x, ou seja, a primeira letrinha que está aqui, vai ter que começar sempre com o expoente do binômio. Então, vai começar com 4. E vai decrescer de 1 em 1 até chegar no 0. Enquanto os expoentes do número 2 vão começar em 0 e vão crescer de 1 em 1 até chegar no 4, que é o valor do expoente aqui. Então agora, resolvendo essas continhas, a gente tem que x mais 2 à quarta é igual. 2 elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes x à quarta, mais 4 vezes 2 dá 8. 8x ao cubo, mais 2 ao quadrado é 4, 6 vezes 4 dá 24. Então, 24x
ao quadrado, mais 2 à terceira é 8. 4 vezes 8, 32. X mais x elevado a zero é 1. 2 à quarta, 16. Pronto. Está resolvido. Da mesma forma, mas se ele pedisse para resolver x mais 2 elevado à quinta, encontra quem que é a linha 5 do triângulo de Pascal. No caso, então, seria 1, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5, termina com 1. Escreve todos os coeficientes e depois vem colocando os termos, igual eu fiz com o x mais 2 à quarta, ok? Então, gente, não é necessário a gente desenvolver um binômio desse pela regra do binômio de Newton. O importante é saber a regrinha para a gente chegar num termo específico, que a gente vai chamar de termo geral daqui a pouquinho, tá bom? Tá, então, voltando aqui. Observe que os coeficientes do desenvolvimento formam o triângulo de Pascal. Então, olha aqui uma coisa. Eu posso escrever o triângulo de Pascal na forma de um número ou na forma de uma combinação, que é o número binomial. Então, aquele 1 que tinha aqui no a elevado a zero, b elevado a zero, eu posso trocar por combinação de 0, 0 a 0. No 1 e 1 aqui, que é da linha 1, é 1, 0 a 0, 1 a 1. Vamos pegar, por exemplo, a linha 4. Então, no caso aqui, eu teria 4, 0 a 0, a à quarta, b a 0. 4, 1, a à terceira, b a 1. 4, 2, a elevado a 2, b elevado a 2. 4, 3 a 3, então que é a elevado a 1, b elevado a 3. 4 a 4, né, aqui. Seria a elevado a 0, b elevado a quarta. Então, gente, o que acontece? A gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos olhar aqui a do 3. O expoente do a começa em 3 e vai decrescendo de 1 em 1 até chegar no 0. O expoente do b começa em 0 e aumenta de 1 em 1 até chegar no 3. Isso sempre vai acontecer. Então, o expoente do b sempre vai ser igual à ordem que eu tenho aqui, certo? Então, e o que acontece com o expoente do a? Vai ser 3 menos essa ordem. Então, 3 menos 0, 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. E 3 menos 3, 0. Então, desse modo, a gente pode concluir que qualquer potência da forma a mais b elevado a n vai ser combinação de n 0 a 0 vezes a elevado a n vezes b elevado a 0 mais n1 a 1 vezes a elevado a n menos 1 b elevado a 1 n2 a 2 vezes a elevado a n menos 2 b elevado a 2 até chegar na última parcela, que vai ser n a n vezes a elevado a 0 b elevado a n. Percebe-se que o expoente do a começa sempre com o expoente do binômio e vai decrescer de 1 em 1 até chegar no 0. Isso aqui seria n menos n. Enquanto o expoente do b começa em 0 e cresce de 1 a 1 até chegar no n. Desse modo, essa soma aqui, que tem todas elas têm uma combinação, tem o a elevado a um expoente, o b elevado a um expoente, pode ser transformado em um somatório. Então, gente, essa é a regra do binômio de Newton. Toda vez que eu tenho uma potência do tipo a mais b elevado a n, eu posso escrevê-la da seguinte forma. Isso vai ser o somatório de combinação de np, com p variando de 0 até chegar em n, vezes, então no caso, né? Combinação de np a p vezes a elevado a n menos p vezes b elevado a p, com p variando de 0 até chegar em n. Então, esse p que a gente vai trocar os valores. Por 0, por 1, por 2, por 3, até chegar em n. Quando p vale 0, n menos 0 dá n. Quando p vale 1, n menos 1, e aqui vai ficar 1. Quando p vale 2, n menos 2, b elevado a 2, e assim por diante. Certo? A observação aqui é o que eu já falei para vocês. O expoente do a, ele vai decrescer de 1 em 1 até chegar no 0. O expoente do b vai crescer, vai aumentando de 1 em 1 unidade até chegar no valor de n. Agora, detalhe importante, isso aqui vai aparecer até nos exercícios de aula. Toda vez que eu desenvolver o binômio a mais b elevado a n, ele vai possuir n mais 1 termos. Ou seja, se eu tenho o expoente 0, eu só tenho um termo, que é 1. Se eu tenho expoente 1, então eu vou ter dois termos no binômio.
Se eu tenho expoente 3, então o que vai acontecer? Eu vou ter 4 termos. Se eu tenho expoente 10, eu tenho 11 termos. Então, ó, o desenvolvimento do binômio tem sempre n mais 1 termos, ok? Agora o seguinte, forma do termo geral. O que é importante realmente no binômio de Newton é essa forma, porque ela vai permitir a gente calcular exatamente o 8º termo sem calcular os anteriores. Então é uma forma de a gente calcular um termo específico. Observe os termos do desenvolvimento de A mais B elevado a N. Notamos que cada um deles é da forma combinação de NP vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Então vamos lá. Primeiro termo. Gente, o que é interessante notar é que, para o primeiro termo, o P vale 0. Então, ó, N 0 a 0 vezes A elevado a N menos 0, B elevado a 0. Para o segundo termo, o P vale 1. Então, N1 a 1 vezes A elevado a N menos 1, B elevado a 1. Para o segundo, no terceiro termo, né, o P vale 2. Então, N2 a 2, A elevado a N menos 2, vezes B elevado a 2. E assim sucessivamente. Então, quando a gente chega no quinto termo, o quinto termo ele vai ter P igual a 4. Então, N, 4 a 4, vezes A elevado a N menos 4, vezes B elevado a 4. Certo? Então, a partir dessa sequência, a gente pode concluir que, ó, percebemos então que um termo qualquer, T, de ordem P mais 1, pode ser expresso por... Então, gente, aqui está falando P mais 1 por quê? Se eu falo assim, vamos calcular o 10º termo, então seria o T10. P mais 1 igual a 10, então P vale quanto? 9. Então P vale sempre uma unidade a menos do que a posição do termo. Isso vai ser uma combinação de N P a P, vezes A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Ou seja, ó, o expoente do A está elevado a N menos P, o expoente do B é P. Através dessa forma, a gente vai calcular um único termo específico. E realmente é o que mais aparece de pergunta, tá bom? E se pedir para desenvolver, é muito mais fácil usar a regrinha do triângulo de Pascal do que ficar desenvolvendo aquela fórmula, fazendo combinação por combinação, ok? E é isso que nós vamos fazer hoje, certo? Resolver questões que envolvam ou o termo geral ou questões que vão envolver, como é que eu calculo a soma dos termos? Como é que eu calculo um termo específico? Ou como é que eu determino quantos termos tem o desenvolvimento? Tá. Nessa questão aqui, número 1, está falando assim. Desenvolvendo-se o binômio Px igual a x mais 1 elevado à quinta, podemos dizer que a soma dos seus coeficientes é... Então tá. Vou só escrever aqui o polinômio e aí vou mudar aqui para o 4. Então eu tenho Px é igual a x mais 1 elevado à quinta. Certo? Pessoal, olha um exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, um polinômio qualquer, vamos falar assim, um q de x, ele igual a 2x à quarta, certo? Mais o 4x à terceira, mais 2x quadrado, mais x, mais 1. O que seriam os coeficientes? Seria o 2, o 4, o 2, o 1 e o 1, certo? Se eu somar 2 mais 4, dá 6. 6 com 2 é 8, mais 1, 9, mais 1, 10, tá certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, se eu substituir o x por 1, eu vou ter apenas os coeficientes. Então, quando o cara der um binômio de Newton e perguntar qual que é a soma dos coeficientes, soma dos coeficientes do binômio. Vocês vão fazer o seguinte, substituir todas as incógnitas por 1. No caso, eu só tenho uma única incógnita aqui, que é o x. Então, eu vou colocar 1 no lugar do x, mais 1, e vou elevar à quinta. Mas por que eu troco por 1? Porque, gente, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, quando eu falei, ó,
Se eu faço aqui 2 vezes 1, continua sendo 2, que é o coeficiente. Se eu troco o x por 1, 1/3 é 1, 4 vezes 1, 4. Eu fico apenas com os coeficientes. E o que eu quero nessa questão seria a soma dos coeficientes. Então, eu troco a incógnita por 1. Então, eu tenho 1 mais 1, 2. 2 elevado à quinta. E 2 à quinta vale 32. Pronto, é só isso. Certo? Para qualquer binômio, vocês vão fazer isso. Por exemplo, vamos supor agora um outro exemplo. Vamos supor que o cara coloque para a gente aqui, ó, o 3x menos y elevado à oitava. Então, eu quero encontrar a soma dos coeficientes. Então, soma dos coeficientes. Para encontrar a soma dos coeficientes, vocês vão fazer o mesmo raciocínio. Troca onde que tem a incógnita por 1. Então, fica 3 vezes 1, certo? Vamos tirar esse parênteses. 3 vezes 1, é porque eu tenho que elevar, né? Menos 1 elevado à oitava. 3 vezes 1 a gente sabe que é 3. 3 menos 1 dá 2. Então, esse aqui vai dar 2 elevado à oitava. E 2 elevado à oitava é 256. Então, gente, pediu soma dos coeficientes, não precisa desenvolver. Substitui a incógnita por 1, resolve a continha e eleva ao expoente, ok? Beleza. Isso aí, então, primeiro exemplo. Segundo exemplo. O cara pede assim, desenvolva o binômio 2x menos 3y elevado a... Desenvolvendo o binômio 2x menos 3y elevado a 3n, obtém-se um polinômio de 16 termos. O valor de n é... Pessoal, o que acontece? Eu tenho que pegar aqui, ó, o 2x menos 3y elevado a 3n. Então, esse aqui é o exemplo 2. Ele está falando que no desenvolvimento desse binômio eu tenho 16 termos e pergunta qual o valor de n. Então, ó, 2x menos 3y elevado a 3n tem 16 termos em seu desenvolvimento. Então, eu falei o seguinte, quando eu expliquei lá a regrinha, eu falei uma coisa. Toda vez que eu desenvolvo o binômio de Newton, ele sempre tem o expoente, que eu tenho lá, mais um termo. Lembra? Se o expoente era 2, eu tinha 3. Se o expoente é 3, eu tenho 4. Se o expoente é 10, eu tenho 11. Se o expoente é 3n, então eu tenho 3n mais 1. Então, 3n mais 1 é igual a 16. Então, 3n é igual a 16 menos 1. 3n é igual a 15. 15 dividido por 3 dá 5. Então, o n nessa questão vale 5. Gente, ó, importante para a tarefa lá também. Lembra disso. Sempre quando desenvolver um binômio de Newton, a quantidade de termos do desenvolvimento é o expoente mais 1. Isso aqui está escrito 3n, 3n mais 1. Isso tem que dar o total de termos. Como ele falou que esse desenvolvimento tem 16 termos, então tem que ser igual a 16, tá certo? Então o valor de n é 5, letra C, certo? Questão 3. A soma dos algarismos do desenvolvimento do termo, né? Do termo independente de x do desenvolvimento do binômio de Newton. 2 sobre x mais x, isso aqui elevado à oitava, certo? Esse exercício tem na apostila de vocês, tá? Na página 251. Deixa eu só anotar aqui o binômio. Ó, o binômio que ele forneceu, então,
nesse exemplo, o 3 é o 2 sobre x mais x. Isso aqui é elevado à oitava. Tá? A ideia agora é o seguinte, é entender o que seria o termo independente de x. Tá? A pergunta nossa é essa. O termo independente de x. O termo independente de x, gente, representa x elevado a zero. Ele quer saber qual que é esse termo aqui. Por quê? Todo número elevado a zero tem que dar 1. Então é o seguinte, se eu quero o termo independente de x, não pode ter x. Mas como todas as parcelas têm que ter o x a um expoente, o expoente de x deve ser necessariamente zero. Para que isso aconteça, a gente vai ter que calcular quem que é o termo geral. Aí, o termo geral, a gente vai partir da regra. Qual que é a nossa regra do termo geral? O TP mais 1 é igual combinação de NPAP vezes o x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Aí, essa aqui é a regra que está no livro e a regra que eu passei. Só que para cada questão, eu tenho um termo geral específico dela. Então, vamos lá. Lembra assim, esse n é o expoente. Esse x vai ser sempre o primeiro termo que aparecer aqui. E o a vai ser o segundo termo. Então, desse modo, o termo geral dessa questão seria TP mais 1 seria igual, o n vale 8. Combinação de 8, PAP, vezes o segundo termo, 2 sobre x, isso elevado a 8 menos p, que 8 é o n, 8 menos p, vezes a é o segundo termo, no nosso caso é x, elevado a p, certo? Segunda situação, eu tenho uma fração, eu tenho que separar essa fração, eu não posso deixar o x no denominador. Então, o que a gente vai fazer? TP mais 1 é igual, combinação de 8 PAP vezes. Tá, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, o numerador tem que ser elevado a esse expoente, então fica 2 elevado a 8 menos P vezes. Agora o x está no denominador. Para que eu possa passar o x do denominador para o numerador, eu sou obrigado a trocar o sinal do expoente. Então, fica x elevado a menos 8 mais p. Então, gente, é dessa forma que a gente vai passar. Vezes x elevado a p. Tá certo? Tem, beleza. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, duas potências de mesma base, multiplicando uma pela outra, ou seja, x elevado a 8 menos 8 mais p e x elevado a p. Então, com isso, o que acontece? O TP mais 1 é igual a combinação de 8 PAP vezes 2 elevado a 8 menos p vezes x elevado. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então, fica menos 8 mais 2p. Certo? Então, ó, partir da regra do termo geral, construir o termo geral dessa questão. Depois, o que eu fiz? Agrupei os termos semelhantes, x com x, beleza. Não tem mais nada para agrupar. Então, vamos voltar aqui na definição. O que eu quero na questão? O termo independente de x. Então, o expoente do x tem que ser zero. Quem que é o expoente do x? É menos 8 mais 2p. Então, esse número tem que ser zero. Desse modo, o que a gente vai ter? Então, eu preciso agora pegar esse expoente e igualar ele a zero. Então, o menos 8 mais 2p tem que ser igual a zero. Com isso, o 2p tem que ser igual a 8. Se 2p é igual a 8, isso implica que p
vale 4. Então, gente, com isso, eu consegui encontrar o valor de P. Só que agora, depois que eu encontro o valor de P, eu sou obrigado a retornar logo. Eu vou voltar aqui, ó, no último termo geral que a gente encontrou e vai substituir o P por 4. Ou seja, então, TP mais 1. Então, vai ser o T4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Então, nessa questão, o termo independente x é o quinto termo. Tá bom? Então, isso vai ser agora combinação de 8, 4 a 4, vezes 2 elevado a 8 menos 4, vezes x elevado a menos 8, mais 2 vezes 4. Tá, com isso, gente, eu tenho que o T5 é igual. Combinação de 8, 4 a 4 dá 70, né? Mas vamos resolver para chegar nessa resposta, então. Isso aqui é 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial, 4 fatorial, vezes 8 menos 4, então vai dar 4. 2 elevado à quarta, vezes x elevado. Ó, 2 vezes 4 é 8. Menos 8, isso dá 0. 8 menos 4 é 4. Então, vou resolver o 8 fatorial até chegar no 4. Então, esse T5 é igual a 8, 7, 6, 5, 4. E aí, o que acontece? A gente vai dividir por 4 fatorial. E esse 4 cortou com 4. O outro 4 fatorial que está aqui, que eu não cancelei, eu tenho que resolver ele. 4, 3, 2, 1. Certo? Então, pessoal, aqui, ó, o 4 vezes 2 dá 8, corta com 8. O 6 simplifica com o 3, aqui fica 2. Então, agora eu tenho 7 vezes 2 dá 14, 14 vezes 5, 70. Então, vezes 2 à quarta dá 16. Então, com isso, o que vai acontecer? O T5 é igual a, então, ó, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 7, 70. 70 vezes 16. O que acontece? O 70 vezes 10 dá 700, 6 vezes 7, 42, então vai dar 420. Então, isso dá 1.120. Só que a pergunta da questão é qual que é a soma dos algarismos desse número. Então, ele quer saber a soma dos algarismos. Então, eu preciso somar o 1 mais 1 mais 2 mais 0. Então, a soma dos algarismos é 4. Certo, pessoal? Então, ó, importante. Toda vez que o cara perguntar quem que é um termo específico do binômio de Newton, não tem como. A gente vai ter que utilizar o quê? O termo geral do binômio de Newton. Essa regrinha de azul é o termo geral para todos os binômios. Só que para cada caso eu vou precisar encontrar o termo geral dele. Então, eu substituo o n no lugar do n aqui e substituo no lugar do x sempre o primeiro termo. No lugar do segundo, eu coloco do a, eu coloco o segundo termo. Independente de ter fração ou não, se ser positivo ou negativo, tem que colocar ele lá. Se por acaso esse termo aqui fosse menos x, na hora de resolver eu teria que colocar menos x aqui também, tá bom? O sinal tem que acompanhar, ok? Pessoal, o quarto exemplo diz assim: o coeficiente de x à quinta no desenvolvimento de 2 sobre x mais x à terceira elevado à sétima. Deixa eu só copiar aqui a questão.
Então, eu tenho 2 sobre x mais x à terceira, isso aqui elevado à sétima. Então, 2 sobre x mais x à terceira elevado à sétima. O cara quer saber qual é o coeficiente de x à quinta. Beleza. Pessoal, coeficiente x à quinta é o número que multiplica a incógnita x elevado a 5. Ou seja, para calcular isso, a gente vai ter que, então, calcular um termo específico. Então, começa de novo com o termo geral. O termo geral do desenvolvimento, então, é o quê? Do binômio de Newton. TP mais 1 é igual a combinação de NPAP vezes x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Então, de novo, o que está de azul aqui, gente, é a fórmula do termo geral, que está no livro e que eu passei hoje. Só que cada exercício tem o seu termo geral. Então, eu tenho que substituir as informações desse binômio aqui. Então, como é que fica? O TP mais 1 é igual. Quem é o N? É o expoente. Então, combinação de 7 PAP vezes. No lugar de x é sempre o primeiro termo. No caso aqui também é 2 sobre x elevado a n menos p. Então, 7 menos p vezes. No lugar do a, que é o segundo termo, então é x elevado à terceira, certo? X à terceira elevado a p. Então, no caso, fica só o p aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Desenvolver essas operações. De que forma? O TP mais 1 é igual a combinação de 7PAP vezes. Ó, fração. Sempre tem que separar a fração. Então, o numerador fica elevado ao expoente do jeitinho que está. 2 elevado a 7 menos P. Vezes. O número que está no denominador tem que passar para o numerador. Só que para passar esse número do denominador para o numerador, eu sou obrigado a trocar o sinal do expoente. Então, fica menos 7 mais P. Ou seja, troca o sinal de todo mundo. 7 ficou negativo, P ficou positivo. Vezes. Agora eu tenho x à terceira elevado a P. Potência de potência. O que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes P, 3P. De novo, eu tenho aqui, ó, duas potências de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então, esse TP mais 1 vai ser 7PAP vezes 2 elevado a 7 menos P. Vezes x elevado. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é x, soma os expoentes. Então, fica menos 7 mais 4P, que é P mais 3P, 1 mais 3, 4. Não tem mais nada que eu possa agrupar. Se não tem mais nada, paramos ali. Agora eu tenho que ficar atento com o que ele me pediu. Ele quer que o coeficiente que é o coeficiente de x à quinta. Ou seja, o expoente do x tem que valer 5. Se o expoente do x vale 5, então eu tenho que colocar da seguinte forma. Ó, esse número, que é o menos 7 mais 4p, tem que valer 5. Então, o expoente de x vale 5. Então, menos 7 mais 4p é igual a 5. Se eu passar o menos 7 para cá, eu vou ter que 4p é igual a 5 mais 7. Não é isso? Só que 5 mais 7 é 12. Então, se 4p é igual a 12, isso implica que o p tem que ser 12 para dividir por 4. 12 dividido por 4, então eu tenho que p vale 3, certo? Se p vale 3, então agora, o que a gente vai fazer? Retornar aqui. Então, logo,
Volto no último termo geral que eu encontrei e vou substituir as informações agora nele. Então, o T3 mais 1 é igual à combinação de 7, 3 a 3, vezes 2 elevado a 7 menos 3, vezes x elevado a menos 7, mais 4 vezes 3. Então, com isso, o termo que ele está me perguntando é o quarto. 3 mais 1 é 4. Combinação de 7, 3 a 3. Então, vamos lá na fórmula. 7 fatorial sobre 7 menos 3, né? Fatorial, 3 fatorial. Vezes 2 elevado à quarta, 7 menos 3, 4, vezes x elevado. 4 vezes 3 é 12. Então, 12 menos 7, 5. Com isso, agora eu tenho que o T4 é igual. 7 menos 3 é 4, então fica 7, 6, 5, 4 fatorial. Aí, vou cortar o 4 fatorial com 4 fatorial. O 3 fatorial que não cortou, a gente resolve. Então, aqui tem que ficar 3, 2, 1. Ok? 3 vezes 2 é 6. Divide com 6, então sobra só o 7 vezes 5, 35. Vezes 2 à quarta, que é 16. Ok? Com isso, vezes x à quinta. Agora eu tenho então que o T4 é igual a 7 vezes 5, 35. 35 vezes o 16. Isso aqui multiplicado por x à quinta. Tá certo? Agora, T4 é igual. Então, eu tenho que fazer 35 vezes 16. 35 vezes 16, isso vai dar 560. 560 vezes x à quinta. O que o cara perguntou na questão? Quem é o coeficiente x à quinta? Então, a resposta da questão seria apenas o 560. Ok, pessoal? Então, basicamente, gente, isso é importante. Então, binômio de Newton. Para desenvolver, então, todos os termos, é preferível usar o triângulo de Pascal. Para calcular um termo específico, termo geral. No desenvolvimento de um binômio, o que acontece? A quantidade de termos do desenvolvimento é sempre um termo a mais do que expoente. Isso aqui é 7, eu tenho 8. Para saber a soma dos coeficientes, troca o x por 1 e faz a continha. Por exemplo, aqui seria 2 dividido por 1, 2. 1 a terceira é 1. 2 mais 1, 3. Então, 3 elevado à sétima. É só fazer a continha do 3 à sétima. Você tem, então, quanto que é a soma dos coeficientes. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima. Tchau, gente.